programa a seguir é da NET, a Rede de Televisão Educativa Nacional. Carnaval no Brasil. 3 dias e 4 noites de frenesi nacional. Sua origem, pagã e cristã. A música e a dança, africana. Na fusão da Europa branca com a África negra, o carnaval simboliza a reputação do Brasil como um paraíso racial. Meu nome é Ossie Davis. A experiência do negro no Brasil e no restante da América Latina tem sido diferente da nossa. Tão diferente que, enquanto estamos envolvidos em uma luta, frequentemente em um continente por conflitos raciais, o Brasil tem sido descrito como um paraíso racial. Qual tem sido a experiência dos 30 milhões de negros no Brasil? O Brasil resolveu as crises que afligem nosso país? E podemos aprender algo com os brasileiros que nos ofereça respostas para o nosso dilema americano. Na nossa série História do Povo Negro, viemos ao Brasil para explorar essas questões. Jorge Amado, talvez o principal romancista brasileiro, nos contou: o Brasil é um país onde está se dando no mundo. Acredito que o Brasil é um país onde está ocorrendo um processo que talvez seja único no mundo. É um caldeirão de povos e raças que algum dia vai chegar a um ponto Não, talvez. em que não se poderá mais falar em branco puro ou negro puro. Nossa experiência difere fundamentalmente não só da América do Norte, mas de todos os outros países. É única porque é uma experiência de mistura de raças, de mistura de sangue. Que ao meu lado está Mariel Dalvas, uma atriz de cinema, uma bela mulata brasileira que evidencia os resultados muito positivos da mistura das raças. E as razões para a experiência brasileira estão no nosso passado, na nossa história. Em 1500, o Brasil era uma terra selvagem e primitiva, de animais ferozes. E o índio canibal, mais antigo habitante do Novo Mundo, precedia tanto portugueses quanto negros em mais de 1000 anos. Em 1500, um navio português, desviado de sua rota, chegou ao Brasil. Os colonos logo seguiram. Muitos eram aventureiros e criminosos. Para muitos, este país bárbaro era um lugar de exílio. Os portugueses vieram sem experiência, Agricultura e com aversão ao trabalho. Um humanista renascentista escreveu: se há pessoas mais dadas à preguiça do que os portugueses, não sei onde existem. A escravidão parecia uma resposta conveniente. Os portugueses atacaram e massacraram os índios. E o tornou o primeiro escravo do Novo Mundo. Mas os índios não conseguiram atender às rígidas qualificações para escravos no século XVI. Eles morreram aos milhares. Um frade espanhol, Bartolomé de las Casas, renunciou à sua terra e escravos, e voltou para a Espanha, onde implorou ao regente espanhol pelo fim da escravidão e da matança dos índios em toda a América Latina. Para salvar os índios, Las Casas sugeriu um candidato alternativo.
O negro africano mais robusto. Na própria África, a escravidão, tanto dos negros quanto dos brancos, não era novidade. Comerciantes árabes e sacerdotes africanos eram compradores e vendedores de escravos há milhares de anos. Agora, os portugueses assumiram. Para esses africanos, os muçulmanos, os bantus e os sudaneses, a viagem foi o início de um futuro trágico. De 30 a 40 dias, eles atravessaram o Atlântico Sul. Esses veleiros eram conhecidos como caixões. Os escravos eram mantidos no porão das 5 da tarde até as 8 da manhã, na escuridão. A perda de carga humana chegava a 70%. Quando chegaram ao Brasil, foram catalogados e vendidos. Primeiro, eles eram enviados para a plantação de açúcar, pois o açúcar foi o rei incontestado do Brasil por muitos anos. Então, o ouro foi descoberto, e o negro trabalhou nas minas de ouro do Novo Mundo. Havia também uma grande demanda por artesãos qualificados. A vida era dura. Quase qualquer ofensa cometida resultaria em chicotadas com um couro cru retorcido. Crimes mais graves justificavam punições mais sofisticadas, como prender o escravo por vários dias, pelos tornozelos ou pelos braços. Em 1607, um grupo de negros se revoltou, a primeira de muitas insurreições. Mas o negro foi mais assimilado no Brasil colonial do que na América do Norte. Ele foi recebido na Igreja Católica, onde foi batizado e casado. E os colonos brancos e os escravos negros viviam juntos, intimamente. Babás negras criavam as crianças. Os portugueses adaptaram a culinária africana. E os homens que não trouxeram esposas com eles tomaram as mulheres negras como concubinas. Às vezes, até se casavam com elas. No dia 8 de maio de 1888, a Câmara dos Deputados elaborou um projeto de lei para abolição, enquanto a maioria dos brasileiros começava a perceber que a escravidão estava condenada. Multidões se reuniram abaixo, enquanto o debate fervia lá dentro. Em 13 de maio, a princesa regente aboliu a escravidão no Brasil, enquanto milhares de brasileiros aclamavam em aprovação. A emancipação levou 23 anos a mais, mas uma guerra a menos do que na América do Norte. O professor Marvin Harris é o presidente do Departamento de Antropologia da Universidade Columbia e um especialista em relações raciais no Brasil. Após 1888, não houve história no Brasil do tipo de luta racial, tumultos raciais, linchamentos, ou discriminação pública, transporte público, nas escolas não há nada comparável a isso. Todo o trajeto de experiência no Brasil entre as raças tem sido um tipo de experiência muito mais branda. Hoje, a maioria dos brasileiros dizem são descendentes de senhores ou escravos. A Casa Grande ainda sobrevive. Dentro da casa, os descendentes de um senhor português ainda se reúnem para o jantar de domingo. A prataria e o cristal da família são quase os últimos vestígios de um passado mais elegante. Embora os dias de mestre e escravo tenham passado, as crianças ainda desfrutam de alguns aspectos da vida da antiga Casa Grande. Elas cavalgam seus cavalos, como tem feito por gerações através dos campos de cana-de-açúcar, onde os negros ainda trabalham como seus ancestrais escravos, mas agora por um salário de menos de $10 por semana. Esses negros, assim como a família branca na Casa Grande, mantêm suas antigas tradições. Tradições africanas. A alguns quilômetros de distância está a cidade de Salvador, a primeira capital do Brasil, na província da Bahia. Salvador foi o maior porto de entrada
de escravos da África, no hemisfério ocidental. Poucas pessoas nesta cidade podem ter certeza de que não são apenas um pouco negras. Mais de 50% da população é de ascendência mista. Muitos brancos em Salvador seriam classificados como mulatos nos Estados Unidos. Os brasileiros chamam a Bahia de Velha Mulata. A velha mulher, mulata. Dr. Gilberto Freire, ex-membro da Assembleia Nacional e ex-embaixador nas Nações Unidas, é o maior historiador do Brasil. A influência do negro na vida brasileira é imensa. Bem, historicamente e no presente, quando a presença do negro de toda parte na cultura brasileira, no que é mais característico. Na cultura brasileira, você encontra que os brasileiros agora estão até orgulhosos do fato de terem um kukri brasileiro, que é considerado por alguns como o kukri rival do francês e do chinês. Eles se orgulham do fato de que essa culinária brasileira, muito característica, tem muitos traços de influência africana. Na verdade, se não fosse por essa grande influência africana, não haveria uma culinária brasileira. Jaguar, outra tradição africana. Antes, uma forma de luta entre escravos, com navalhas presas aos tornozelos, lentamente mudou até agora. É uma dança ritual, acompanhada por instrumentos africanos. Os dançarinos mantêm o ritmo enquanto atacam uns aos outros com mãos, pés e cabeça, apenas parando antes de acertar o golpe. Mas a maior influência africana é sua. Pessoal, esta mulher é conhecida simplesmente como Olga. Ela mora nas favelas de Salvador. Muitas das pessoas que vivem nessas favelas são mestiças. E algumas até passariam por brancas. Olga mora nesta casa. Ela tem 8 filhos. O filho mais velho trabalha para o governo federal. Laurel, que tem 21 anos, é eletricista e mecânico. As outras crianças pegam trabalho onde podem. O que é isso, pai? Vai balançar isso, não vai? Mas Olga não é simplesmente uma dona de casa. Ela é a sacerdotisa suprema do candomblé. Candomblé, praticado na Bahia, foi originalmente um culto fetichista africano, trazido por escravos e alterado pelo tempo. Mas ainda assim, essencialmente africano. E tenho também para dizer a você... Vai trocar! As pessoas vêm até mim por causa de doenças, por causa de contratempos, por causa de problemas espirituais. Eles vêm por muitas razões e se ajoelham no chão, tentando sentir aquela sensação de exaltação pessoal. Como sacerdotisa, Olga tem profundas responsabilidades como líder moral e espiritual. Em uma consulta, esta mulher pede a Olga para ajudar sua filha doente. Olga deve adivinhar as ordens do espírito. E na leitura de suas conchas, ela encontra a prescrição para os problemas desta mulher. Olga e suas seguidoras, chamadas Filhas dos Santos,
estão se preparando para a dança tradicional do candomblé. Galos e galinhas são sacrificados aos espíritos, e o sangue é esfregado contra uma árvore sagrada. Ervas são colhidas, e canções africanas são cantadas na língua africana original. Europa. Comidas especiais estão prontas. Prepare-se para oferecer aos espíritos. É a noite do candomblé. O clímax da atividade religiosa para Olga e seus seguidores. Muitos dos participantes e espectadores são brancos. Eles encontram no candomblé uma vitalidade que falta em sua própria igreja. O candomblé de Ogum é matriarcal. Os homens participam apenas como espectadores e músicos. Os fiéis recebem um santo especial, semelhante àqueles adorados em muitas partes da África. Na música e dança, eles esperam que ele entre em seus corpos. Eles anseiam ser possuídos. No momento da possessão, disse que o santo desce para a cabeça e, através do corpo, ele dança e... Então, a filha do santo dança em transe. A possessão está completa. Mas se Olga é uma sacerdotisa africana, ela também é católica. Ela não vê conflito entre a Igreja Católica e a adoração de seus ancestrais africanos, os santos do candomblé. São fundidos com os santos do catolicismo. Se a tradição africana continua forte no Brasil, ela também está mudando. Está absorvendo e sendo absorvida pela religião e tradição do Brasil católico. Muitas das pessoas que assistem à sua cerimônia vibrante vêm mais como espectadores do que como convertidos. E a geração mais jovem de negros tem pouco interesse em seus valores. Eles estão menos preocupados com seu passado como africanos e mais com seu futuro como brasileiros e como negros. Augusto e Lauro preferem futebol à capoeira africana. Mas embora ele trabalhe e brinque com brancos, ele tem medo do futuro. Fui prejudicado pela minha cor em muitas coisas. Em empregos, em festas, de muitas pequenas formas que são difíceis de relatar. Eu preferiria que minha esposa fosse mais clara do que eu, porque gostaria de ter filhos mais claros. Se eu me casar com alguém de pele mais clara e tiver filhos que pareçam mais brancos, eles terão mais oportunidades de progredir na vida. Eu quero o melhor para meus filhos. Não quero que sofram as decepções que eu sofri por causa da minha cor. Professor Tales de Azevedo é antropólogo na Universidade da Bahia. Perguntamos a ele sobre discriminação racial no Brasil. Você pode ver facilmente que os negros foram mantidos em uma posição muito baixa em nossa sociedade, o que se deve à discriminação ao longo de nossa história,
por meio desses dispositivos que mencionei anteriormente. Os negros não são aceitos em algumas escolas, em alguns empregos. Praticamente não temos negros nos cargos mais altos do exército. No clero, pelo menos, não temos nenhum bispo que seja negro. Temos padres, mas nenhum bispo. E nas escolas particulares, às vezes, eles não são aceitos. Pelo menos não são aceitos na proporção em que existindo na população. Acho que esses são os meios pelos quais os discriminamos. Eles podem subir individualmente, mas não como um grupo. O preconceito que existe no Brasil, ao meu ver, é uma discriminação de cor. Tanto é assim que pessoas descendentes de negros, que têm pele mais clara ou traços mais finos, passam por brancas. Aqueles com pele mais escura têm mais dificuldade do que aqueles com pele mais clara. O brasileiro, em geral, não tem preconceito racial. Ele tem preconceito de cor. Professor Harris, os negros brasileiros... Esses têm os mesmos problemas emocionais e psicológicos que os negros americanos. A minha experiência é que os brasileiros não se preocupam com a questão de quem são racialmente, tanto quanto muitos americanos. A razão para isso, acredito, é porque os brasileiros têm a chance de mudar sua identidade racial durante suas vidas. E como isso é feito? Bem, uma maneira de fazer isso é melhorar o emprego de alguém. Conseguir um emprego melhor, obter uma educação melhor, ganhar dinheiro. Na verdade, há um ditado que diz o dinheiro embranquece. O dinheiro embranquece no Brasil. Significa que se um negro for suficientemente rico e bem educado, ele pode compartilhar as vantagens dos brancos de classe alta do Brasil. Nem sequer é chamado de negro. Não há placas só para brancos em lugar nenhum. Mas os negros são tacitamente excluídos de muitos lugares. A segregação social é a regra não escrita. No entanto, se dinheiro embranquece, poucos negros têm muito dinheiro. As favelas ou bairros pobres não discriminam. As casas são construídas de madeira, papelão e sucata de metal. As milhares de pessoas que vivem favelas, um grande número é negro. As encostas onde as favelas surgiram não têm eletricidade, esgotos ou estradas pavimentadas. O que quer que entre na favela é carregado à mão e a pé. Ainda assim, a favela não é um gueto. As pessoas vivem aqui, não apenas porque são de cor, mas porque são pobres. É possível que o negro se eduque e se mude. E ele também pode se casar fora. Minha filha é casada com um homem branco e ela não tem problema algum. Ela é muito clara, sabe? E, claro, ela tem 3 filhos agora e, eles são quase brancos. Sim, eu tenho sangue negro por parte do meu pai. O meu bisavô era um mulato. Eu pareço um homem branco. Esse ideia que nunca ninguém me disse que sou mulato ou que não sou branco. E onde sou mulato, talvez eu não deva me importar com isso. Por que se importar? Como você sabe, passar nos Estados Unidos é uma vergonha. É uma técnica inaceitável e rejeitada. Ambas as partes, tanto os brancos quanto os negros, rejeitam quem tenta se passar. Enquanto no Brasil, passar é uma coisa Bola. Um tipo escuro no Brasil é possível encontrar. Mas é muito difícil, porque a mistura de raças foi miscigenação. Tem sido no Brasil, como você sabe, um processo
de 2, de U muito generalizado, e o resultado disso é que os diferentes tipos intermediários dessa mistura são numerosos no Brasil e eles sobrevivem. Nossa gargalhada. Também nós, nos Estados Unidos, tivemos miscigenação. Basta ter uma visão objetiva de o negro em posições proeminentes na liderança do movimento de integração aqui nos Estados Unidos, para perceber que muitas dessas pessoas não são, pelos padrões brasileiros, negros de fato. Nós temos um sistema de determinar a identidade racial, que não tolera nenhum status intermediário. Portanto, estamos enfrentando aqui a escolha de ser ou negro ou branco. Esta é uma escolha biologicamente inapropriada e tola. Um tipo de categorização, pelo menos do ponto de vista da genética e da antropologia, acho que é bastante razoável prever que, se as coisas continuarem como tem sido no Brasil por mais um século ou algo assim, é provável que tanto os brancos quanto os negros desapareçam, e a minha própria opinião sobre esse assunto é por que não? Porque a mistura resultante ocupará seu lugar entre os grupos raciais legítimos do mundo. Todos os grupos raciais do mundo que conhecemos são grupos mistos. Não existem raças puras, não existem raças puras. Para que ele compreenda esse fenômeno. Vai ficar tudo bem lá fora. Não consegue nos compreender. Ele encontra uma raça negra que está se misturando com a branca e uma nova raça está surgindo. A princípio, ele pensa que isso é uma forma sutil de preconceito porque o negro está desaparecendo. Mas então seria também uma forma sutil de preconceito contra o branco, porque o homem branco como tal está desaparecendo também. É peteca. Mas mesmo que o negro eventualmente desapareça como raça pura no Brasil, sua influência e sua marca em nós são profundas. Estamos convencidos de que estamos seguindo o caminho certo e de que a democracia racial pode realmente ser a grande contribuição do Brasil para uma cultura humanística universal.